Então, Oi. agora eu acho que tem dois aqui. Acho que tem dois aqui. Eu e você, nós vamos conversar um pouquinho, né? Uhum. Quem sabe as pessoas descobrem a gente ali, né? Então, eu, como vai ficar gravado, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o objetivo aqui do nosso encontro, né? E esse espaço, ele foi criado assim pelo colega Robson Lima junto comigo para a gente falar um pouco sobre poesia, né? Em algum momento, enfim, aí passando por esse batizado, né? da publicação do meu livro. E como você é um dos principais comentadores ou apresentadores do meu livro, né, que escreveu a orelha do meu livro, né, do Fluidos Poéticos, né, eu estou conversando com todos aqueles que me auxiliaram nesse processo. E aí, hoje, eu chamei você para a gente fazer algumas indagações da poesia que podem aí ajudar as pessoas a pensarem um pouco sobre o que é a poesia, para que serve, como é que é essa coisa de ser poeta, né? Se a poesia ela é viva, se ela ainda existe, se não. E aí eu trouxe algumas indagações para compartilhar com essas pessoas, enfim. E eu queria, assim, te apresentar, embora eu já tenha te apresentado no outro espaço, vou te apresentar novamente, Otto Leopoldo Wink é mestre, doutor em estudos literários, ele já tem vários livros publicados, um deles, o de poesia, que é o que a gente, que eu separei hoje, é o Cosmogonias, eu adoro, embora eu também tenha seu romance, né, Uhum. aqui, então, eu penso que o que a gente vai discutir hoje nessa ideia de oráculo é mais uma brincadeira, por causa desse nome de 5 indagações, né? Como tem 5 indagações à filosofia, 5 indagações à psicanálise, e a gente pensou, vamos fazer esse oráculo, né? Não tanto de adivinhação, mas de sentir, né? O que é a poesia. E uma das primeiras questões que eu gostaria de perguntar para você, para a gente começar aí a responder o debate, é se é possível aprender a escrever poesia, né? Ou ser poeta é nato, se as pessoas elas têm que simplesmente a gente nasce poeta ou não. Eu até separei alguns trechos de autores, né, como Alfonso de Guimarães, do século retrasado, ele fala na poeta. É que queres viver e cantar, farei versos às mulheres, ao sol, à noite, ao luar. Não sei se é o seu celular ou é o meu, mas tem alguma coisa tocando aqui. O meu não é. Eu vou parar ele aqui é, antes que... E aí, Otto, eu tô na sala? Você tá me vendo? Eu tô na sala? Tô, né? Eu estou te vendo, mas E aí eu separei assim, tem uma autora, uma escritora que lançou seu primeiro livro aos 85 anos. Ela escreveu a vida inteira, mas só conseguiu lançar aos 85 anos, como poeta. Miriam Aparecida Góes é o nome dela, né? E ela diz, eu não sei se nasci com a poesia ou se ela nasceu comigo, então ela até se confunde. É o Sérgio Vaz, que é um escritor mineiro contemporâneo, ele diz, poeta não é profissão, é um castigo, né? Ele se refere mais aos preconceitos que o poeta sofre, né, no mundo contemporâneo, essa dor que é ser poeta e às vezes, né, puxa, por que não está jogando bola, né? Então ele resolveu misturar futebol com poesia. O Ferreira Goulart, que a gente já conhece muitos, ele inclusive diz que poesia é algo que não se aprende na escola. E até ele parafraseia o Noel Rosa, né? Ele diz que o Noel Rosa diz que samba não se aprende na escola, e também diz que poesia não se aprende na escola. Então, essa é a primeira indagação. Pode se aprender a escrever poesia? é, Uriel, Renato, como é que você antes de vê mais isso? nada,
Beatriz, obrigado pelo convite. Eu só vou avisando, assim, eu vou ter que ser rápido, porque daqui a pouco eu tenho que entrar em aula, né, nessas aulas remotas, né? E acho que não sei se vai dar para fazer essas 5 indagações, mas essa primeira é o seguinte: eu acho que tem muita mistificação em torno do poeta, né? Porque, assim, a mesma pergunta, se nasce músico, a pessoa tem que ter uma formação, tem que treinar, tem que aprender. Um Beethoven nasceu dotado do talento ou as circunstâncias? Então, eu acho que assim, o poeta, em primeiro lugar, é alguém que tem uma certa sensibilidade, que não é também necessariamente algo inato, mas é algo que, da formação dele, ele tem certa sensibilidade, ele ou ela tem certa sensibilidade, um jeito diferente de olhar o mundo, mas depois ele tem que aprender com os mestres, com os outros poetas, os poetas que vieram antes dele, os seus antepassados e seus contemporâneos, como fazer poesia. Senão a poesia fica algo muito ingênuo, fica algo deslocado da tradição viva da poesia. E tem que saber onde que a gente se situa como poeta, para em que ponto do diálogo com os poetas anteriores a gente está. Então, não falo que, sim, uma oficina de escrita criativa faça alguém poeta, mas pode ajudar a pessoa a se formar, a adquirir as ferramentas, o métier para fazer poesia. Certo. Sim, até porque eu fui sua aluna, né? Eu sou uma aluna sua, e aqui quem está aqui com a gente também é o José Albani, ele está Sim. assistindo aqui. Abraço, Boninha. Olha, quem chegou aí, deixa um recadinho para a gente ver aqui. É rapidinho, porque a gente tem uma dificuldade, né? Ó, e ele tem aula daqui a pouco, então vai ser assim, uma coisa mais corridinha mesmo, só para vocês conhecerem o Otto, tá? A outra questão, né, que a gente já poderia amarrar ali é a segunda indagação que eu tinha separado aqui, né, que é quais que são os principais atributos e habilidades de um poeta, porque ele quer saber o que ele precisa saber para se sentir poeta. Você até brinca, né, com algumas vezes eu vejo seus comentários no Facebook, você brinca, né, olha, se você sente isso, você é normal, senão você é poeta, uma coisa assim. O poeta é, sobretudo, aquele que lê poesia, né? Que, assim como o romancista, aquele que lê romance, o cineasta, aquele que assiste filmes, o músico, aquele que escuta música, né? Então, tem muito poeta hoje que não lê poesia, que não compra um livro de poesia, quer ser lido, mas não lê. Então, a primeira escola da poesia é a leitura de poesia, conhecer os grandes poetas do passado e os poetas contemporâneos, né? E quando eu falo poeta, no sentido mais amplo, né? Não apenas os canônicos, mas assim, também músico, letrista, rapper, todo mundo que trabalha com a palavra. Poesia é a arte da palavra, é brincar com as palavras, né? Mais do que transmitir o conteúdo através de palavras, é fazer elas falar. É como disse o Mallarmé, ser poeta é dar um novo sentido às palavras da tribo. É fazer a linguagem desgastada pela fala cotidiana adquirir um novo brilho, um novo mecanismo, falar diferente. Então, os atributos do poeta, assim, do ponto de vista psíquico, tem que ser alguém inconformado, meio deslocado dessa vida pragmática e utilitarista. Não porque a pessoa tem que ser assim, mas porque se a pessoa está bem acomodada à vida, a pessoa não vai perder tempo fazendo poesia. Se a pessoa está feliz totalmente na vida, está satisfeita com essa sociedade, com essa realidade, a pessoa vai fazer outra coisa, vai fazer compras, vai à praia. Né? Quem é aquele que se recolhe e fica, às vezes, horas e horas, dias e dias, alinhavando palavras sobre o papel ou hoje sobre a tela? É alguém que falta alguma coisa. É como disse o Fernando Pessoa, né? A gente faz arte porque a vida só não basta. A vida não é suficiente para algumas pessoas, então essa pessoa vai lá e faz arte. Então, você diria que o atributo de um poeta, a habilidade, seria isso dessa insatisfação mesmo, de entender o mundo e não. Mas isso é só o começo, né? Primeiro nasce com essa insatisfação, depois a pessoa tem que, humildemente, aprender a fazer poesia. E aprende lendo, sabe? Não é algo mágico, você entra numa oficina de escrita criativa e aprende fórmulas.
Até pode ter fórmulas, né? Mas isso não te faz poeta. A principal escola é frequentar os mestres, os grandes poetas. Desde lá de Homero até os que estão produzindo poesia hoje, o Sérgio Vaz, por exemplo, que você citou, né? Aí tem Sérgio Vaz, Luiz Souza, maravilhoso. o Daler, Cecília Meirelles, Hilda Hilst. Há mais poetas para você ler do que vidas que você poderia ter. Então não falta. O livro é caro, mas hoje você tem acesso à poesia pelo celular, né? Claro que é importante, né? É outro modo, de fruição você ler um livro de poesia, né? Mas a poesia não está só nos livros, né? Está na tela, está na nuvem, está na voz, está no som. E até uma questão de sentir também, né? De saber sentir tudo isso, ou seja, ser poeta, assim, é algo complexo, né? E é difícil responder também, né? Se isso é profissão, se isso E mais o não é. seguinte, né? Pegando uma intuição aí, algo que disse o escritor argentino Ricardo Piglia, ser poeta, ser escritor, não é uma questão de vocação, de chamado. É uma questão de decisão. Você decide ser poeta. Você aposta as suas fichas na poesia. Aí você vai se preparar, vai se formar não necessariamente numa faculdade, mas vai se formar, vai adquirir livros, vai ler, vai adquirir experiência, vai aprender uma outra língua, para ler, de repente, Dante no original. Você vai se preparar em função disso a partir de uma decisão sua. Sim, Mesmo que você sim. se Até julgue porque é sem uma talento. aposta. Sim. Mas Porque, parece assim, que isso não é só de hoje, né? Você vê os poetas de antigamente sofrendo em seus versos, seus poemas, né? A dificuldade de poetar, digamos assim, né? Com a poesia. Mesmo quando ela estava no auge da poesia, sempre há esse sofrimento, né? Por porque escrever. a poesia não é expressão, embora ela exprima, né? A poesia como disse, por exemplo, o pintor Manet, conversando com o poeta Mallarmé, de quem ele era amigo, ele falou assim: eu tenho muitas ideias legais, mas não consigo fazer um poema. O Mallarmé respondeu que poesia não é feita com ideias, mas com palavras. De repente você tem a tua ideia aqui, mas se não se materializa em palavras, Isso. e não é uma coisa assim que a poesia existe antes, depois se encarna, né, que nem o verbo de Deus. A poesia, ela se constrói no processo de alinhavar as palavras que ela se constrói. Você, às vezes, pensa uma coisa, o leitor vai ler outra. Né? O que é a verdade? Não existe verdade, mas o fruto, o produto dessa conjugação, dessa configuração de palavras que produz a poesia. Ela não Perfeito. existe Então, vamos à previamente. Claro, terceira questão, que aí o você já vai sentido lato. alinhavando, que Tá. você tem mais de um livro publicado. Você escreveu Jaboque, o primeiro que ganhou um prêmio, mas ele era um romance, certo? Sim, Não era de poesia. certo. De poesia é Cosmogonia, Eu tenho certo? dois de poesia. Não, tem o mais antigo de poesia, que é o Flor de Barro. Está longe aqui, senão eu pegaria. Eu tenho dois de poesia, tenho dois romances aí, né? Então, eu não tenho muitos livros, né? Produzo pouco, né? Então, e aí eu queria te perguntar isso. Esse segundo livro do poeta, porque Tem assim, sempre, olha... Oi? Oi, pode falar. Só para te fazer entender o porquê da pergunta, né? Quando eu lanço meu primeiro livro, e muito assim, com a ajuda de vocês, enfim, foi muito decisivo fazer a oficina contigo, eu acho que para concretizar isso que você chama, não está no mundo das ideias, tem que vir em palavras, mas ela não basta vir em palavras, tem que ser publicada também, né? Então, primeiro, a minha primeira experiência é uma experiência, assim, é uma sensação de criança, é uma realização infantil, é uma coisa que eu sinto desde criança, que é esse desejo, né, de ser poeta, enfim. E aí eu te pergunto, como eu só tenho o primeiro, na verdade, é o segundo livro meu, mas de poesia é o primeiro, tá? E aí eu te pergunto se o segundo livro de um poeta é uma prova de que ele aprendeu a escrever melhor, ou aprendeu a ver e sentir melhor essas coisas, né? O que é ele? São as duas coisas juntas? Você já falou um pouco sobre isso, né?
Às Márcia, vezes, sim, beijo para você. tem, Glória Simoni. tem alguns poetas que só publicaram um livro em vida, né? O Augusto dos Anjos, por exemplo, né? O Eu e outros poemas, ele publicou só um livro em vida. Claro, ele morreu cedo, com 30 anos, né? Provavelmente ele publicaria mais. Rimbaud deixou de escrever aos 20 anos, então não existe uma fórmula, né? Na trajetória normal, digamos assim, né? O poeta é aquele que vai escrevendo e vai publicando. Você vê, por exemplo, o Drummond, né? Então, no começo ele publicava um livro de poesia a cada 7, 8 anos. No final da vida ele já publicava a cada 2 anos. Né? Então ele publicou desde os 30 anos até os 80 anos, Manuel Bandeira, né? Se bem que eu pessoalmente acho, né, os últimos livros do Drummond são um patamar abaixo dos primeiros e lá dos anos 40, 50, né, começo dos anos 60. Também por publicar muito, o controle de qualidade é um pouco menor. Então, assim, Entendo. poeta... Tem muitos autores que só têm uma grande obra, né? Sim, Uma coisa sobre Fernando Pessoa que eu não sabia, uma curiosidade, que ele só um livro em português, né? Ele viveu na África do Sul, os livros dele sim, foram publicados em inglês. Ele só publicou um dos maiores poetas da modernidade, é o Charles Baudelaire, publicou só um livro, né, que é um de poesia, né, que é o Você Flores do pode Mal. aumentar Publicou teu um livro de áudio, poemas em Otto? Eu prosa. não estou te ouvindo quase, estou te ouvindo baixo, teu Tá. áudio. O Baudelaire, ele publicou só um livro em vida, praticamente, de poesia, né? Ele publicou um livro de poemas em prosa também. Mas, assim, tem poetas de um livro só. Às vezes sai uma segunda edição com novos poemas, mas é um livro só. E tem poetas com uma infinidade de livros, como, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles. A maioria, né, assim, que tem uma vida mais ou menos longa, publica 5, 7, 10 livros ao longo da vida. Mas nada é garantia que esse vai ficar na história, e não, de repente, o Augusto dos Anjos tem só um livro. Então é muito relativo, né? Mas o poeta é aquele que continua Muito escrevendo. relativo. Dizer o Leminski, eu gosto de citar isso. Mas né? que dá Todo mundo é vontade, poeta você aos 17 publica anos. você já está com o outro em pensamento, é uma coisa de louco, né? Porque você já está louco para publicar outro, enfim, pelo menos comigo, se passa isso. Eu vi quando você lançou que enfim, levaram todas as flores, logo depois você já começou, né? Eu estou com outro livro na cabeça, enfim, né? E a gente já vai tendo, né, vários. É que quando eu lancei O Que Fim Levaram, eu já tinha terminado aquele livro fazia uns 2 anos, né? Então dá aquele vazio, né? A gente quer preencher esse vazio escrevendo. Mas, viu, Bia, agora os meus alunos estão me esperando e eu tenho que, infelizmente, abandonar esse papo que está gostoso. Então, mas aí você só encerra, então, falando um pouquinho para nós sobre a poesia está viva ou está morta, e sobre o título desse teu livro, que é Cosmogonia, né, que vem da agonia do cosmos, enfim. Então, como é que você viu isso? Assim, como é que você chegou nesse título? Porque você tem poemas ali que são pura vida, mas tem poemas também que, assim, você está... digamos, lá pelo chão. Então, para encerrar, deixar um pouco desse recado, afinal, a poesia está viva. A poesia está viva, ela já foi já anunciaram a morte da poesia há muito tempo, né? Ela morreu, já ressuscitou, morreu de volta. Então a poesia está viva porque ela não fica presa a cânones, né? Quando ela morre numa determinada forma, num determinado cânone, ela ressuscita, ela retorna de uma outra maneira, né? Enquanto houver ser humano, enquanto houver insatisfação humana, e é aquilo que a gente vai continuar vendo, haverá poesia. Quando tiver gente inconformada, haverá poesia. E Cosmogonias, assim, é sobre a criação de cosmos, de mundo, né? Então, a poesia é uma criação, é uma tentativa de dar uma ordem ao caos da experiência cotidiana. Então, Cosmogonias é uma tentativa, né? Talvez baldada, infrutífera, mas uma tentativa de dar um sentido àquilo que não tem sentido. De dar uma ordem ao caos, que é um cosmos, né? O que é ordenar o caos? É criar um cosmos. E já dizia o Nietzsche, né, o filósofo com vocação de poeta,
E somente quem tem um grande caos dentro de si pode dar a luz a uma estrela bailarina. Então, para criar cosmos, você tem que ter caos. Tem que ter a experiência do caos, a experiência do absurdo. É como se você estivesse organizando o teu próprio caos nesse cosmogonia, para gerar outro, e outro, e outro. Mas, fazer assim, poesia obrigado, é querido. Eu sei dançar que sobre você o tem caos. aula agora, a tua obrigação te chama. A gente demorou, mas haverá outros momentos, né? Enfim, a gente conversa. Eu quero te agradecer enormemente, agradecer a todo mundo que veio. Teve gente que falou que o José Amani falou que a poesia está na alma. A Márcia Ledeiros, lá do MS, da minha terra, disse que a poesia é voar fora da asa, né? Enfim, e aí a gente traz várias pessoas falando um pouco desse sentir, né? E desses poetas que falam sobre isso. Eu quero te agradecer assim, esse tempo precioso, embora curto, mas te agradecer muito, principalmente pelo belíssimo a orelha que você fez no livro, por me apresentar o mundo da poesia nessa terra tão difícil, que saiu nesse momento tão difícil na nossa vida, nesse momento de insatisfação, que a gente consiga produzir mais gente insatisfeita, para a gente ter mais poesia, né? E muito obrigada, um beijo enorme no teu coração. Tá? Boa aula para você. Obrigado, viu? Obrigado. Se quiser dar um tchau para todo mundo aqui. Dá um tchau para o pessoal, tchau, né? Se despedindo. E, gente, obrigada, tá? A gente está indo. O Otto tem que ir. O dever nos chama. Muito obrigada por vocês terem tido encontrado a gente aqui nesse bate-papo, tá bom? A gente se vê no próximo. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau.